O mercado já entrou em consenso de que o Fed finalmente vai fazer o seu famoso corte de juros em setembro, na próxima reunião do FOMC. E agora fica a grande questão, quantos por cento eles vão cortar? O que eu quero te passar aqui é toda a psicologia que está por trás desse corte, principalmente quando você se coloca no lugar do Jerome Powell e o que o mercado está esperando disso. E principalmente essa grande cortina de fumaça que é a narrativa da realidade econômica, né? Então a gente vai ver essa dualidade acontecer cada vez mais, principalmente se os Estados Unidos continuarem com os sinais de recessão que eles vêm apresentando. Então o mais engraçado é que o Fed estava numa narrativa de economia forte e resiliente, um medo excessivo de que os juros caindo, isso pode representar a volta da inflação. Afinal de contas, a economia americana está com a inflação grudenta, né? O sticky inflation. Há 2 meses atrás eles falavam disso e agora o mercado já tem uma concepção, praticamente implorou que o Fed fizesse corte de juros e até mais agressivos do que os prometidos 0,25%. Mas, peraí, o que mudou tão rápido, né? Por que a gente tinha, de repente, uma economia super forte, resiliente, com uma inflação que não para e, de repente, eu tenho que fazer cortes talvez até de emergência, ou talvez até mais agressivos? Então, é aí que você percebe o não controle do Fed sobre a economia quando você entende como taxas de juros funcionam. Mas não importa. O que importa é manter a narrativa viva de que, de fato, temos todo o controle e que eu tenho todas as ferramentas para garantir que esse controle seja feito para um lado ou para o outro lado. Então eu consigo estimular na hora certa e consigo também travar as taxas de juros para que a economia não se superaqueça. Então é assim que a narrativa vem sendo tratada e infelizmente é ela que domina os mercados, é ela que domina a expectativa e isso domina todos os fundos indexados que investem na bolsa, fazendo com que ela continue subindo, né? Então o que eu quero te passar aqui é o que está por trás de tudo isso. Então a gente tem uma história de ciclo econômico que sempre acontece da mesma forma. Você tem uma curva de juros, que eu sempre falo nesse podcast, que está invertida desde 2022, ou seja, os juros de longo prazo nos Estados Unidos estão gritando recessão, eles estão gritando que a perspectiva é de inflação cada vez mais desacelerada ou até deflação e também uma perspectiva de juros cada vez mais baixos. Somente os juros do Fed, que ficam ali na ponta curta da curva, que continuam ali nos seus 5,5%. Mas você percebe uma grande movimentação cada vez mais gritante, ou seja, praticamente soando ali os alarmes de que todo mundo está buscando por segurança e liquidez. É a forma eletrônica de você colocar dinheiro debaixo do colchão e isso vem sendo feito por hedge funds, por bancos e várias outras entidades, não somente nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo. O que faz com que os juros dos bonds de 10 anos dos Estados Unidos tenha ido para 3,7, né, ou de 5 anos para 3,49, ou seja, já reinvertendo, né, desinvertendo essa curva. E quando a gente vê isso no passado, a desinversão da curva, ela pode ser um bom sinal quando acontece, quando os juros de longo prazo sobem, né, muito mais rápido, mas o que a gente vê é exatamente o contrário, é que os juros de curto prazo caem mais rápido ainda, ou seja, isso mostra uma busca cada vez maior e incessante por segurança. E isso, desde 2022, vem demonstrando que a história não é de uma economia superaquecida, mas sim de um supply shock acontecido desde da pandemia e que começou a ser normalizado, mas que agora é um grande problema de demanda, né? Então você vê os índices que o Fed segue baseado no Beige Book, que são de fato aquelas observações na economia real em várias regiões dos Estados Unidos, mostram um quadro cada vez pior. E talvez seja exatamente esses os números que o Jerome Powell vai ver para poder pensar no time ao fazer isso. Só que o problema é que toda a narrativa está voltada no duplo mandato que se tem do Fed, que é a segurança dos empregos dos Estados Unidos e também a estabilidade de preços. Então, toda a narrativa se trata de CPI
e desemprego. Se você parar para pensar, é basicamente isso. Meu objetivo é trazer o CPI para 2% e o meu objetivo é que o desemprego continue baixo. Então, o nosso objetivo vai ser fazer uma subida de juros sem quebrar a economia, sem fazer esses números ficarem tão ruins, e à medida do momento que nós chegarmos nessa meta, a gente volta a dar um corte de juros para poder reestimular, já antevendo tudo o que vai acontecer. Só que você percebe que existe uma série de inconsistências nessa narrativa, quando você vê os reais números, né, não somente de fechamento de empresas, de pessoas trocando empregos full-time por part-time e todas as revisões de empregos na realidade que mostram que nós temos um quadro bem mais complicado que o normal, mas isso não importa. O que importa é manter a narrativa de que o Fed está tendo tudo sob controle e o que faz com que ele faça um pivot, né, o famoso pivot, que seria o corte de juros, mas o maior pivot se trata da narrativa do próprio Fed. Como que eu vou sair de uma economia forte, resiliente, com baixo desemprego para agora nós precisamos fazer cortes mais expressivos porque o desemprego está aumentando? Mas peraí, o que aconteceu de um mês para o outro? Né? Então, isso é uma história que a curva de bonds já conta desde 2022. Ela pode ter sido mais longa do que o normal, mas ela vem gritando isso há muito tempo. Então, quando você está do lado do Fed agora, pensando pela psicologia do Jerome Powell, você precisa meio que de uma desculpa para essa mudança. Porque se você for pego muito de surpresa, né, como você, sei lá, de uma hora para outra, você mudando ali, você sente muito essa mudança desde a última reunião do Jackson Hole, que já falou que agora sim está na hora, estamos confiantes de que nós precisamos fazer os cortes. Mas espera aí, você acabou de controlar a inflação, ela nem chegou aos 2% ainda. Então é importante você já ir gerenciando as expectativas do mercado para você sempre estar acima, sempre estar 2 passos à frente. Então, eu tenho várias armas para poder fazer isso, certo? Então, a primeira delas, obviamente, é o fato de que eu, Jerome Powell, eu fiz uma subida tão forte de juros que eu fui para 5,5% que agora eu tenho bala na agulha, eu tenho uma munição muito grande, um estoque muito grande para poder ir fazendo vários cortes. Talvez eu faça 0,25% agora, talvez eu faça 0,5%, mas mesmo que eu tenha que fazer vários outros cortes também de 0,5%, eu consigo manter isso durante algum tempo. Afinal de contas, ele criou uma gordura muito boa. Então isso ajuda na narrativa dele. Mas a gente sabe que no histórico de todas as outras recessões passadas não foi assim que aconteceu. Os cortes tiveram que ser muito mais fortes porque a curva de juros já vinha gritando há muito tempo. Ela foi chegando nos 5 anos, nos 2 anos, e é aí que o Fed realmente olha que tem algum problema, principalmente na de 2 anos. O de 2 anos, nesse exato momento, está 3,67, ou seja, ele está gritando uma desinversão da curva. Ele veio caindo fortemente em setembro e isso com certeza chamou a atenção do Fed, mas não é uma coisa que o Jerome Powell pode falar abertamente, porque senão ele vai dar todo o crédito a quem realmente previu todas as recessões passadas, que é a curva de bonds. E se você levar em consideração o que ela já vem falando desde 2022, isso praticamente colocaria em xeque tudo que o Jerome Powell falou desde então. Economia americana forte, resiliente, crescimento, baixo desemprego, estabilidade de preços, tudo isso está sendo feito, né? Só a inflação que é o nosso principal problema, mas por uma economia superaquecida, o que não era o caso, percebe? Então, essas são as coisas que ele tem que lidar para poder manter a reputação do Fed, que provavelmente vai continuar sendo mantida, porque agora nós temos tudo para poder salvar. Mas a grande verdade é que o timing é especificamente importante para manter isso. Agora, o mais interessante, né, eles vêm com atenção, você vê alguns relatórios do Fed mostrando que eles dão uma olhada com atenção nos bonds de 2 anos, o que me faz lembrar um pouquinho da China. Fiz um capítulo recente sobre a metodologia que a China usa para poder entender a curva de bonds, ou seja, ela literalmente quer ameaçar bancos a falar o seguinte: para de comprar nosso título da dívida. Ou seja, o Fed também está meio que tentando entender dos bancos, peraí, por que vocês estão comprando tantos bonds assim do Tesouro Americano?
bacana. Por que vocês estão comprando tantos bonds de 2 anos? Tem alguma coisa acontecendo? Vocês estão vendo alguma coisa que nós não estamos vendo? Percebe? A curva de bonds sempre foi um leading indicator e o Fed acaba sempre sendo uma entidade reativa, mas que precisa passar a impressão de que eles têm o controle de absolutamente tudo. Então, qual que é agora a ferramenta? Digamos que só os cortes de juros não deem tão certo, porque agora nós temos talvez um problema de liquidez, um problema deflacionário, o medo é que não tenha ativo circulante na economia e que tenha uma retração muito grande. É aí que entra o nosso famoso QE, o Quantitative Easing, que seria uma ferramenta que pode ser usada, né? Isso aí foi muito dito pelo Jeff Snyder junto com Steve Van Meter na sua última discussão do Fed, sobre o Fed, como uma das medidas que você pode começar a esperar para enfrentar caso nós tenhamos desafios no próximo ano muito mais recessivos, né? Pelo menos é o que vem indicando essas evidências. Vamos ver como as coisas vão indo, porque esse ciclo econômico realmente ele está bem mais extenso do que os outros ciclos econômicos, mas ele continua sendo um ciclo econômico e vem mostrando cada vez mais evidências disso. Então, agora como é que funciona o QE? É aí que vem o grande problema. Nesse momento é quando todo mundo fala que o Fed começou a ligar a impressora de dinheiro, mas quem sabe, conhece esse podcast, sabe que eu falo bastante de que o QE nada mais é do que a criação de bank reserves. Os bank reserves é um dinheiro interbancário, ele não vai para a economia real diretamente, ele fica dentro do sistema bancário e é contado como um ativo. O Fed pode sim imprimir quantos ele quiser, só que isso é usado para compra de bonds, compra dos seus próprios títulos. Renault, mas isso é a mesma coisa que imprimir dinheiro. Na verdade, não. Por quê? Porque o QE só é impressão de dinheiro se, de fato, os bancos seguirem aquilo que o Fed quer que eles façam. Qual que é o problema aqui? É que os bancos têm algum problema de liquidez nos seus balanços em relação ao valor dos ativos, principalmente quando você tem bonds que estejam no negativo, né? Os bonds que você detém hoje, pagando ali um juro menor do que o que vai vir pela frente, ou etc., ou o valor dele pode ser menor, muitos bancos têm várias dívidas, vários prejuízos não realizados. Desde que você leve aquele título para, digamos assim, até a maturidade, né, você consegue manter isso vivo. Mas se você tem uma corrida bancária, os bancos não têm mais de onde tirar, e eles são obrigados a vender títulos com prejuízo, sendo que o Fed fazia tempo que não chegava num juro tão alto como de 5,5%, e muitos bancos têm bonds ali que pagam um percentual bem menor. Isso pode acarretar problemas. É aí que o QE entra para poder salvar esses bancos. Porém, isso é bem diferente de você querer imprimir dinheiro, porque os bancos precisam querer se arriscar no mercado para poder expandir o seu balanço com o risco de tomar um calote, caso a parte contrária não pague. Então, quem vai decidir no final das contas se isso vai ser impressão de dinheiro ou não? São os próprios bancos. Então, esse segundo passo é sempre o mais importante para poder definir tudo isso. Então, por mais que o Fed imprima $1 trilhão, e provavelmente vai aparecer na mídia, o Fed fez a maior impressão de dinheiro do mundo, né? Ou quando você vê aquelas estatísticas falando que 80% de todos os dólares produzidos no mundo foram ali depois da pandemia, etc. Então, você vai ver muito dessa narrativa também, que mostra que não há um entendimento muito bom em como o Fed de fato funciona. Então, é muito importante que você diferencie uma coisa da outra, porque a grande impressão aqui enfim, impressão em todos os sentidos, né, se pegar pela palavra, mas o objetivo aqui é que você cria a impressão de que você está fazendo algo pela população. Então, o efeito psicológico é muito mais importante, o efeito da narrativa de que o Fed vai garantir que essa transição seja feita de uma forma a evitar a recessão, a fazer um soft landing ou no landing, porque agora nós temos todas as ferramentas para isso. Podemos cortar juros a hora que quiser, e podemos introduzir o QE para poder ajudar todos os bancos a ter a liquidez que eles precisam e fazer a economia girar. Mas não é assim que funciona, exceto se você acreditar que seja assim. Então, a narrativa ela acaba criando aquela
profecia autorrealizada. Então é muito importante que você entenda essa parte e vai ser bem interessante você poder usar essa ferramenta para avaliar o próximo discurso do Jerome Powell, que talvez vai fazer... se ele não fizer corte nenhum, aí vai ser muito interessante, eu ficaria surpreso se ele não fizesse, mas, bom, se eu for chutar... Vou colocar aqui, né? Eu detesto fazer previsões, porque com certeza eu devo ter vou pegar alguma coisa errada, é sempre importante a gente ver, mas vamos lá. Vamos dizer que eu acredito que ele vai fazer um corte não tão forte assim, talvez 0,25, para sentir a reação do mercado, alguma coisa antes das eleições, só para dizer que ele fez algum corte. Mas muito do mercado não acredita nisso, acredita de 0,25, 0,5, 0,75 ou até 2 cortes consecutivos de meio. Então, tudo está na mesa, vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas é muito importante você entender que agora o grande objetivo do Fed não é salvar a economia, porque fazer o corte de juros não vai ajudar a resolver isso. O que vai realmente ajudar, entre aspas, é salvar a reputação do Fed para mostrar para a população que de fato ele tem o controle do que ele realmente não tem.